Muito bem, o comentarista Cristiano Freitas conversa com a gente aqui para falar das últimas do futebol. Cristiano, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Hoje Barroso. não tem aquela turma de comentarista não, mas você vale por vários, né? Com certeza. Você é do Galo, mas fala também pelos demais clubes e tudo mais, né? Antes de ser atleticano, a gente tem que ser um amante do futebol, Sim. né? Então a gente acompanha tudo. Então vamos bater uma bola sobre isso no tempo que a gente tem aqui. Seleção, 3-0, só uma pontuação sua. Falaram goleada. Peru, 3-0, não achei. É goleada, não. Fizeram mais que obrigação, né? Fizeram mais do que obrigação, né? 3-0 foi um resultado que realmente a gente esperava, porque a seleção do Peru é uma seleção muito fraca, né? Isso. Só tem o Guerreiro, que está numa péssima fase. Que não está guerreiro. Não está guerreiro. E tem o Farfan, que é um atacante que está começando a se destacar. Mas, no mais, é uma seleção realmente que não deve ter nenhum outro tipo de pretensão para ir na Copa do Mundo. Muito fraca. Agora, hoje tem dois jogaços, né? Que tem situações com a tabela da Série A em cima e embaixo, né? Embaixo. É o Galo e São Paulo e o Corinthians e Vasco. Traça aí uma perspectiva desses jogos e essas mexidas que podem acontecer na tabela da primeira divisão do futebol. São dois jogos dificílimos, né? O Vasco está jogando aí a sua vida. Uma derrota. Aqui na TV é cheio de vascaínos, você sabia, né? Eles não tem vascaíno hoje plantão aí não, né? Hoje todos eles foram embora. Foram embora. Hoje é o dia que vai definir, né? Uma derrota do Vasco hoje, o Vasco vai estar matematicamente... Pro espaço. Vai estar rebaixado, vai ser difícil de reverter, né? Porque a diferença já ficou grande com os resultados de ontem. O Vasco vai na jugular do Corinthians. Vai na jugular. E o Corinthians, obviamente, precisa da vitória para selar, acabar com o campeonato definitivamente hoje, né? Para não esperar mais aí. Então vai ser um jogo difícil. E o Atlético tem um jogo aí contra o São Paulo, que também é um jogo dificílimo, o São Paulo lutando. Lá em São Paulo? Em São Paulo. O São Paulo lutando aí por uma vaga no G4, ou talvez G5, né? Porque o quarto colocado hoje é o Santos. Se mantiver nessa posição e conseguir levar a Copa do Brasil, que começa a ser disputada no meio da semana que vem, a final, vai ter o G5. E aí o São Paulo, né, almeja essa vaga aí, vai jogar tudo para poder conseguir essa vitória em cima do Atlético, que precisa da vitória, né, para manter uma tênue esperança e conseguir também o segundo lugar. Talvez, né? Eu nem falo da esperança porque não depende mais do Atlético. Mas o Corinthians segundo lugar, né? O detalhe é o segundo lugar. Que o Corinthians pode botar uma pedra hoje em cima disso se ganhar. O segundo lugar, nós já falamos disso, mas é bom repetir, significa um prêmio de 6 milhões, né? 6 milhões e alguma coisa. Uma carqueirada. E o terceiro lugar já corre para 4. Milhões. Para 3. 3.800, 3.900. Quer dizer que é uma diferença de 3 milhões praticamente. Então, assim, é uma diferença boa, considerável. Dá para comprar um jogador 3 milhões, hein? E principalmente para o Neymar não dá para comprar. Não dá. Tem que ser um jogador mais modesto, né? Pode estar começando, um jogador que pode até se tornar um grande jogador, né? Sim. 3 milhões. Dá para fazer um investimento bacana. Mas assim, o Atlético, ele vai, eu acho assim, não sei se você concorda, de uma certa maneira ele tem aquela necessidade de vencer, mas o São Paulo vai mais desesperado que o Atlético. Atlético, São Paulo muito mais desesperado. Talvez isso também ajude o Atlético, que vai jogar mais solto. Né? Não tem tanta preocupação assim. O Grêmio está a 6 pontos do Atlético e o Atlético ainda tem o confronto direto com o Grêmio. Então, assim, o Atlético ainda está numa situação razoavelmente confortável em relação ao segundo lugar. Né? Já está na Libertadores matematicamente, né? Então, para o Atlético é um jogo mais tranquilo. Dá para poder fazer essa vitória aí. O São Paulo, que é aquele bicho-papão dessa Série A, né? Desse ano está mal, ele vai mais com sede ao pote, né? Agora, quem está interessado nesse jogo mesmo, nessa rodada, né? Sim. É o Cruzeiro. Que o Cruzeiro, depois do Mano Menezes, deu uma disparada. Deu uma disparada. E essa rodada, os jogos de ontem foram todos eles muito bons para o Cruzeiro, né? Que jogou no sábado. Ontem teve 4 partidas e todas elas foram boas para o Cruzeiro. E hoje... que a tabela trabalhou a favor do Cruzeiro. Muito a favor. E hoje pode ser uma rodada perfeita para o Cruzeiro. Só que eles vão ter que torcer para algumas coisas assim meio, né? Eles precisam torcer para a derrota do Internacional, que joga hoje fora de casa contra a Chapecoense, e pela derrota do São Paulo. A Chapecoense também está desesperada, né? Mas tem uma chance mínima de cair. Está um pouco confortável. Mas é lógico que a vitória vai garantir eles na Série A, tá? Matematicamente. Então, os 3 pontos para eles são importantes.
E a derrota do São Paulo para o Atlético é importante para o Cruzeiro. Então hoje é dia de cruzeirense torcer pelo Galo. Será que eles torcem? Deveria, porque se quer ir na Libertadores. E tem um outro jogo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o Cruzeiro, que é justamente o jogo Vasco e Corinthians. Tá? O Cruzeiro precisa torcer por uma vitória do Vasco. Por quê? O Vasco vencendo, né, acontecendo esses resultados, o Vasco vencendo o Corinthians e o Atlético derrotando o São Paulo, o título não vai acontecer, vai ser adiado para o fim de semana. Sim. E no fim de semana, o Corinthians vai jogar justamente contra o São Paulo. Ufa! Precisando vencer para levar o título, para o Cruzeiro é muito mais interessante. O chamado clássico, né? O clássico. Porque se o Corinthians chegar no clássico já campeão, as chances do São Paulo ganhar do Corinthians é enorme. Né? O pessoal vai para a festa, vai comemorar e vai chegar ali. Sim. O Botafogo mostrou isso para a gente aí essa semana, né? Perdeu de 3 aí para o Sport, que já tinha conseguido subir e o pessoal foi para a comemoração. Sim. Para o Santa Cruz, desculpa. E o Cruzeiro, então, precisa dessa situação. O Corinthians chegando no fim de semana, ainda precisando de uma vitória para levar o título, vai facilitar a vida do Cruzeiro, né? Pode ganhar do São Paulo e segurar aí o São Paulo para o Cruzeiro, que tem essa missão aí de chegar no G4. América, quem que está nesse sobe, não sobe? O América tem acho que 2 jogos tem e tem um 2 ponto. jogos e precisa de um ponto. Ele tem um jogo agora sábado. Isso também dá desespero, né? Contra o Ceará. É um jogo dificílimo. O Ceará... É aqui ou lá? O jogo é aqui. Aqui. Já mais de 5 mil ingressos foram vendidos. O Ceará é dos 4 times que estão na zona de rebaixamento na Série B, é o único que tem chance de não cair. Os outros 3 já estão rebaixados matematicamente. Já estão na degola. Caíram. ABC, Boa Esporte e o Mogi Mirim. Então o Ceará precisa da vitória de qualquer jeito. Tá? E o América precisa de um ponto. Porque o último jogo do América é justamente no Rio contra o Botafogo. Mas pelo fato de o Ceará estar nessa situação, pendurado, é porque o time não é bom, né? Eles vêm tentar tudo, mas não... Mas eles deram uma arrancada muito boa. Eles ganharam jogos aí que ninguém esperava que eles ganhassem. Inclusive... Depois você sabe qual que é o último jogo do América? Só para a gente concluir. O Botafogo no Rio de Janeiro. Ufa! Apesar que o Botafogo já está... Já, provavelmente até já campeão. Mas não deixa de ser um jogo difícil, né? Ele vai ser encerramento da temporada, diante da torcida, o Botafogo vai querer mostrar alguma coisa. Vai fazer uma presença para subir para a primeira divisão, para a Série A, né? Ô Cristiano, eu agradeço muito as suas informações, a nossa conversa aqui. Uma boa noite para você. Obrigado, Barroso. E até uma próxima, né? E o Redação BH News agradece a sua companhia, a sua presença aqui nesse diálogo e volta amanhã, se possível, com você. Boa noite.